Bom, senhores, então agora vamos falar um pouco da questão das penas. E o conceito de pena é a sanção imposta pelo Estado em virtude da prática da infração penal após o devido processo legal, como retribuição ao ilícito cometido e prevenção de novos delitos. Meus senhores, vamos observar aqui, não é, que eu estou falando de uma conduta que foi criminalizada pelo Estado, o crime, ok? Então, o Estado não quer que o indivíduo vá lá e pratique uma conduta criminosa, e nós falamos o que é crime, e para fazer isso acontecer, para fazer valer a vontade estatal, o Estado cria uma pena. A pena é uma forma do Estado coagir o indivíduo para que ele não cometa a figura típica. Então vejam, senhores, para que serve a pena? Serve para prevenir, não é? Serve como uma medida de prevenção para que pessoas observem aquela pena relacionada àquele crime e falem assim, não quero sofrer uma pena dessa, então não vou cometer um crime. Serve como prevenção. Mas para aqueles que transgredirem a norma, a pena vai servir como uma retribuição ao crime, ao ilícito praticado. Vou lá, pratico um roubo, como retribuição a essa conduta negativa, o Estado me impõe uma pena. Perfeito? E quem impõe a pena é só o Estado, através do seu poder judiciário. Perfeito? Só que uma pena não é imposta pelo Estado ao léu. Nós já falamos isso, que para que o Estado vá infligir essa sanção penal ao indivíduo, ele tem que submeter esse indivíduo a um processo legal, onde vários direitos e garantias são colocados em prática para que este indivíduo passe por essa fase e aí sim, ao final, se condenado, vai sofrer essa sanção que é a pena. Perfeito? E vejam bem, nós temos que diferenciar duas sanções penais. A pena, que nós falamos, que é essa sanção e que consiste na privação de alguma coisa, pode ser a privação da liberdade através das penas de detenção, de reclusão, perfeito? Pode ser uma pena que priva o indivíduo do patrimônio, questão das multas, não é? E podem ser penas também que privam o indivíduo de alguns direitos, que são as penas restritivas de direito que nós vamos falar. Perfeito? Mas além dessas penas, existe também na nossa legislação a medida de segurança. E a medida de segurança não é considerado uma pena, isso tem que ficar muito claro, ok? A medida de segurança ela serve, na verdade, para tratar aquele indivíduo que a princípio teria cometido um crime, mas que, por alguma deficiência, não conseguem entender o porquê praticar aquele fato. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, os doentes mentais, não é? Que de repente ele comete um homicídio em série, comete 1, 2, 3, 4 homicídios e ele fica fora de si. Ele mata e depois ele não entende nem o porquê matou. Esse indivíduo, ele não pode voltar para a sociedade, porque se ele voltar para a sociedade, ele vai continuar matando, perfeito? Mas também eu não posso encarcerá-lo simplesmente, por quê? Porque ele não entende aquilo que ele está praticando. Então esse indivíduo será submetido a uma medida de segurança, perfeito? Ele vai receber tratamento, mas vai ficar custodiado pelo Estado. Não retorna ao convívio social, enquanto ele não estiver tratado. Perfeito? Bom, o que nos interessa mais então, senhores, são as penas que nós vamos tratar aqui e que vocês têm que saber. Então, quando o Código Penal fala em pena, para o Código Penal eu tenho a pena privativa de liberdade, eu tenho as penas restritivas de direito e eu tenho a pena de multa. Vamos entender. Quando se fala em pena privativa de liberdade, é aquela pena que restringe o direito de ir e vir das pessoas. Então, se eu sofro uma pena privativa de liberdade, o que vai ser cerceado
vai ser o meu direito de liberdade, de ir e vir, de permanecer. É isso que vai ser cerceado aqui. E aí, senhores, o direito penal, ele fala em algumas penas privativas de liberdade que a legislação criou, que é a pena de reclusão e de detenção e a pena de prisão simples. A pena de reclusão e detenção serve para crimes mais graves. A pena de prisão simples, ela é aplicada nas contravenções penais que são chamadas de delitos anões. Por quê? Porque é, a princípio, um crime que não tem tanta relevância assim como aqueles tratados no Código Penal. Perfeito? Bom, vamos lá. E a questão da pena restritiva de direito? A pena restritiva de direito, senhores, é uma pena que existe em substituição à pena privativa de liberdade. Então, vejam bem, quando um indivíduo é condenado, então, olha, eu sou condenado a um crime de lesão corporal, ele prevê uma pena de detenção. A pena de detenção é o quê? É uma pena privativa de liberdade. A princípio, eu seria encarcerado. Perfeito? Mas o legislador, atento a várias questões, inclusive essa quantidade de pena, é um delito que tem uma pena pequena, o legislador prevê a possibilidade de que esta pena de detenção seja substituída por uma pena restritiva de direito. Então, ao invés do cidadão ficar encarcerado, ele vai perder ou vai ter restringido alguns direitos. Perfeito? Então, ela é uma pena que substitui a pena privativa de liberdade. Tá ok? E a pena de multa? A pena de multa funciona, senhores, para o pagamento em uma certa quantia ao fundo penitenciário. Por quê? Porque o indivíduo cometeu um crime. Então, ao invés do legislador puni-lo com penas privativas de liberdade ou penas restritivas de direito, ele aplica uma multa. Essa pena de multa ela pode ser cumulada com outras penas ou pode ser aplicada sozinha em alguns tipos penais. Perfeito? Vamos lá. E importante a gente lembrar aqui, vou retornar, é só que quando eu falo em pena de multa, eu estou falando que essa multa não é para a vítima, não é para a vítima do crime, não é para reparar um dano causado pelo autor do crime à vítima. Essa multa vai para o fundo penitenciário. Perfeito? Vamos continuar. Agora, então, especificando melhor essas penas que nós tratamos de uma forma mais en passant. Quando eu falo, então, agora de pena de reclusão e detenção, ou seja, penas privativas de liberdade, aí o artigo 33 vem e fala assim, acompanha comigo no slide. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência a regime fechado. Então, o que é importante nós notarmos aqui, meus amigos? Quando eu falo em reclusão, o indivíduo pode começar o cumprimento da pena nos 3 regimes existentes: fechado, semiaberto e aberto. Quando eu falo em detenção, ou seja, é menos grave, aí o regime também é menos gravoso. Olha, eu começo a cumprir a minha pena já no regime semiaberto ou aberto. Perfeito? Então, se o indivíduo está cumprindo uma pena de detenção, a princípio ele não vai para o regime fechado, ele vai iniciar a pena no semiaberto ou aberto. Agora, se ele fizer uma lenha tão grande lá dentro da penitenciária, aí ele pode ser transferido para o regime fechado. Ou seja, a situação dele vai agravar por conta da conduta dele mesmo. Tá ok? Bom, acompanhem no slide, parágrafo 1º. Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. E regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Vejam bem, senhores. Então, regime fechado e semiaberto. Os dois vão comportar restrição de liberdade. Mas o regime fechado,
o indivíduo vai estar num estabelecimento de segurança máxima ou média. É o que a gente chama de penitenciária, tá ok? A cela que o indivíduo vai cumprir a pena é uma cela individual. As legislações extravagantes, principalmente a lei de execução penal, ela traz inclusive como que tem que ser essa cela, descreve essa questão da cela, ok? Se o indivíduo não está, condenado, aí ele não está na penitenciária, aí ele vai estar aonde? Vai estar na cadeia pública. Agora, a cadeia pública, os Cerespes da vida aí, não são estabelecimentos penais destinados a preso condenado. Ou seja, se eu falei que o camarada está cumprindo uma pena em regime fechado, quer dizer que ele já foi condenado. O juiz já julgou, a pena dele já transitou em julgado. Então ele tem que ser transferido para uma penitenciária. Tá ok? E o regime semiaberto? A execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. É diferente? É diferente, porque o condenado agora ele não fica mais em penitenciária, em cela individual. Ele cumpre a pena de forma alojada, em compartimento mais coletivo. Alojamento coletivo, tá ok? Então é menos gravoso. E para finalizarmos a questão do regime, eu tenho o regime aberto. Acompanhem, por gentileza, no slide. A execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Senhores, casa de albergado, ela funciona, tem que funcionar em centros urbanos da cidade. Então, aonde que vai ser a casa do albergado? Vou pegar e vou transferir lá para um bairro, num cantão, para local de zona rural? Não pode. Por quê? Porque o objetivo é que este indivíduo, ok? Ele se ressocialize. Então, não é afastá-lo da sociedade, é trazê-lo para dentro da sociedade. Então, a ideia da casa de albergado é funcionar em centros urbanos. Funcionar sem obstáculos físicos, para evitar a fuga. Por quê? Porque o interessante é buscar nesse preso a disciplina consciente. Nas casas de albergado, inclusive, tem que ter lugar aberto para palestra, para cursos, justamente para buscar essa consciência daquele que cometeu um crime menos gravoso. Tá ok? Bom, parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observando os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Então vejam bem, meus amigos, o legislador está falando que pena privativa de liberdade, detenção e reclusão, tem que ser executada em forma progressiva. O que é isso? Se eu estou cumprindo, estou com um bom comportamento, eu vou progredindo. Eu vou sair do regime fechado, vou para o regime semiaberto, depois eu vou para o aberto. Então, a minha caminhada é progressiva, segundo o mérito do condenado, ou seja, eu vou observar a postura de cada um. O cidadão é comportado, cumpre as normas direitinho e etc. Então, ele tem um bom mérito, tem que progredi-lo de regime. Ok? Agora, vejam bem, existem, logicamente, aqueles indivíduos que não conseguem cumprir normas, que dá trabalho demais aqui para cumprir a pena, gera tumulto, ele provoca motim, então esse indivíduo pode ser transferido para regime mais rigoroso. Tá? Ele estava lá no semiaberto, ele vai pular para o regime fechado. Tá ok? Vamos lá. Então, existem algumas regras relacionadas a essa questão do regime. Olha só, letra A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá cumpri-la em regime fechado. Então, o cidadão pegou uma pena maior do que 8 anos, cometeu um homicídio, tomou 9 anos de cadeia. A lei manda ele começar a cumprir essa pena em regime fechado. Depois, por conta do seu mérito, ele vai progredindo de regime. Tá ok? Condenado que não é reincidente. Então, não é reincidente, é primário esse aqui.
cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, então, ó, é mais de 4 anos e não excede a 8, porque se exceder a 8 é para essa regra. Poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Ah, então o indivíduo cometeu um crime, por exemplo, de roubo e foi condenado a uma pena de 5 anos. Então, ao invés de jogá-lo no regime fechado, o juiz pode determinar a ele, já que ele é primário, começar o cumprimento em regime semiaberto. O condenado não reincidente também, olha só, não reincidente, primário, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Então, o indivíduo foi condenado por um crime de furto, tomou 3 anos de cadeia. Ao invés do juiz mandar ele direto para o regime fechado, ele já insere esse indivíduo em regime aberto. Por quê? Porque ele é primário e cometeu um crime nessa circunstância. Então, para isso, senhores, eu bolei um quadro aqui, aonde nós temos todas essas circunstâncias para facilitar o estudo, perfeito? Então, os regimes, aquelas penas que nós tratamos, e se ele cair nessa situação, para onde que ele vai? O estabelecimento. Então, falou em regime fechado, é aonde? Estabelecimento penal de segurança máxima ou média. Falou em regime semiaberto, é o quê? Colônia penal, agrícola ou industrial. Falou em regime aberto, é o quê? Casa do albergado. Perfeito? Perfeito? Então, vamos continuar. Meus amigos, falando das penas, olha só, vamos tratar do regime fechado primeiro. O que envolve a questão do regime fechado? Primeiro, no início do cumprimento de pena, o autor do crime ele é submetido a um exame criminológico, justamente para individualizar a execução da pena. Como que esse camarada vai cumprir a pena? E ele vai cumprir a pena de acordo com o seu perfil. Tá ok? Então, um dos fundamentos da pena é justamente individualizar, ver a característica de cada um, para que ele seja submetido a uma pena mais individualizada, justamente para o objetivo de ressocializá-lo. Cada um é cada um, tá ok? Então deveria ser assim. Outra coisa, quem está no regime fechado pode trabalhar no período diurno, tá ok? Mas à noite ele tem que permanecer em isolamento. Mais um tópico. O trabalho tem que ocorrer dentro de estabelecimento e compatível com a execução da pena. Tá certo? Tem que ser compatível. O camarada, por exemplo, que matou com o uso de faca, etc., eu vou colocar ele lá para fabricar faca? Não é, é um negócio que não é compatível. Tá ok? Então tem que ser compatível com a execução da pena e dentro de estabelecimentos. Tá ok? Vamos lá. Trabalho externo é possível? É. Mas vejam bem a legislação. A legislação fala que ele é admitido, mas em serviços ou obras públicas. Não pode ser em qualquer lugar. Não pode ser desvigiado. Não pode ser empregado em qualquer empresa privada ou particular, sem vigilância. Então tem que ter isso tudo. Vamos lá. E o regime semiaberto funciona diferente. Por quê? O início dela é o mesmo. O autor do crime, ele vai lá e vai ser submetido a um exame criminológico para definir o seu perfil, para definir essa questão da individualização da sua pena, da execução da pena. Tudo bem. Trabalho pode acontecer? Pode acontecer. O trabalho diurno, mas agora nós já mudamos. Aonde que ele é executado? Em colônia agrícola, industrial ou qualquer outro estabelecimento similar. Geralmente é o que acontece. Por quê? Porque nós não temos a colônia agrícola ou industrial espalhada pelo Brasil por inteiro. São poucas, mas acontece o trabalho diurno nessas condições. Vejam bem, no regime semiaberto, o preso ele pode frequentar cursos supletivos.
profissionalizantes, de instrução de segundo grau e até de ensino superior. Então, a frequência a curso é admitida. Trabalho externo é admissível. Veja bem, sem restrição. Não faz mais aquela restrição que tem que ser em serviço ou obra pública. E o regime aberto aqui já é bem diferente, porque no regime aberto, o que impera é a autodisciplina, é o senso de responsabilidade. Então, quem tem que ter mais responsabilidade é o próprio preso, aquele que faz jus ao regime aberto. Então, ele tem que cumprir as regras para demonstrar o seu senso de autodisciplina, o seu senso de responsabilidade. Vamos lá. Trabalho e frequência a curso ou exercício de outra atividade autorizada, fora do estabelecimento e olha aqui, ó, sem vigilância. Então, uma das condições é essa, que o cidadão, ele, para ressocializar, ele tem que voltar à vida, trabalhar, frequentar curso, praticar outras atividades, desde que autorizada, mas olha, sem vigilância. Então, ele está lá fora e sem vigilância. Por quê? Porque o que impera no regime aberto é o senso da autodisciplina, é o senso de responsabilidade. No período noturno e nos dias de folga, feriado, dias não úteis, ó, recolhimento. Então, ele vai lá para o regime aberto quando? Quando ele não está trabalhando, quando ele não está frequentando curso, quando ele não está desenvolvendo essa atividade laboral. Tá ok? Vamos lá. Será transferido desse regime se praticar um crime doloso, se frustrar os fins da execução, se não pagar a multa aplicada quando ele tem recurso para isso, ou seja, quando ele pratica isso, por exemplo, pratiquei um crime doloso quando eu tinha que estar aqui, ó, trabalhando, frequentando curso, isso está demonstrando o quê? Ó, não tem autodisciplina, não tem senso de responsabilidade, então é por isso que ele sai fora desse regime, não vai fazer jus mais, vai piorar o regime dele. Regime especial. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio. Então, para as mulheres, eu tenho um local diferente, penitenciária de mulheres. Observando-se os direitos e deveres inerentes à sua condição pessoal. Então, eu tenho que ver qual a situação dela. Ah, está grávida. Então, ela tem uma condição especialíssima. Tem que ser colocada numa localidade diferenciada. O tratamento dela é diferenciado, tá ok? No que couber o disposto neste capítulo. Então, ó, o que o legislador falou aqui com a gente? Que a mulher não pode cumprir pena no mesmo local do homem, por razões óbvias, tá ok? E vejam bem, mesmo entre as mulheres, eu tenho que observar a condição pessoal de cada uma, né? Uma mulher grávida vai ter algum tipo de restrição e algum tipo de cuidado que as demais não vão necessitar. Direito dos presos. O preso, porque é preso, ele não tem direito a nada? Não. Olha só, o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade. É óbvio que a liberdade, que é um direito de todas as pessoas, o preso perdeu. Ele vai ficar lá atrás das grades, né? Impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Então, o preso não pode receber pancada, ser torturado, nem fisicamente, nem moralmente, porque isso vai gerar a criminalização daquele que assim pratica essa conduta. Então, ele conserva os direitos que não foram atingidos pela prisão, pelo cumprimento da pena. E quais são esses direitos? Aí eu coloquei aqui, são vários, né? Ele tem respeito à integridade física e moral, ele tem direito à alimentação suficiente, a vestuário, a atribuição de trabalho, a sua remuneração, previdência social, constituição de pecúlio e assim vai, né? Tem direito, inclusive, olha, a descanso, a recreação, todos os direitos que não foram afetados pela perda da liberdade. Ok? Então, está aí só os direitos que
nós puxamos com relação à Constituição Federal e o não afetamento por conta da perda da liberdade. Questão do trabalho do preso. O trabalho do preso será sempre remunerado. Então, o preso, ele não faz nada de graça, senhores. É remunerado, tá ok? Sendo-lhe garantidos os benefícios, olha, da Previdência Social, igual os trabalhadores comuns, normais, tá ok? Veja bem, eu tenho como forçar o preso a trabalhar? Não. Então, ó, a Constituição proíbe. Trabalho forçado não existe. Mas o trabalho é obrigatório. Eu não tenho como forçar o preso, mas o trabalho é obrigatório. Se o preso falar assim, não vou trabalhar, não quero trabalhar, não tem problema. Eu não posso castigá-lo para ele trabalhar. Ah, não, vou dar chicotada no preso para ele trabalhar. Não tem jeito, isso é trabalho forçado. A Constituição não permite, mas o trabalho é obrigatório. Ah, eu não quero trabalhar. Tudo bem, você não vai fazer jus, então, a benefícios da lei. Então, ele vai perder um monte de benefícios, senhores. Trabalho é obrigatório. Por quê? Porque ele faz parte da execução da pena. É uma forma de reeducá-lo. Se o preso não trabalhar, além da remuneração que ele não vai receber, obviamente, isso é tido por falta grave e isso vai gerar vários benefícios que ele não vai conseguir atingir. Tá ok? Como que funciona a remissão da pena? O que é remissão? A remissão é o seguinte, além do preso, perfeito, fazer jus à remuneração pelo trabalho que ele prestar, ele vai fazer jus também a abatimentos da sua pena. Isso é remissão. Então, olha lá, resgate da pena pelo trabalho ou estudo. Então, ó, vou resgatar uma pena, por quê? Porque eu contribuí com trabalho ou com estudo, permitindo um abatimento do montante da condenação pelo trabalho, atividade laborativa ou pelo estudo. Como que funciona? A cada 3 dias de trabalho, ele diminui 1 dia da pena. Então, para o preso vale a pena, senhores. Ele trabalhou 3 dias, diminui 1 na pena. E, além disso, ele recebe remuneração. E, além da remuneração, ele tem todos os benefícios da Previdência Social. Tá ok? Então, para ele vale a pena. Vamos lá. E com relação aos estudos? A cada 12 horas de frequência escolar, ele abate 1 dia de pena. 12 horas de frequência, 1 dia a menos de pena. Também é outra situação que vale a pena. O artigo 41 traz para a gente a superveniência de doença mental. O que acontece aí, senhores? Vejam bem, só para a gente não confundir, o que é superveniência de doença mental e o que é o preso receber, ao invés de uma sanção, perfeito? Uma medida de segurança. Então, vamos lá. Quando o preso, perfeito, ele é considerado inimputável, porque ele tem uma doença mental grave, ele não conseguia entender aquilo que ele estava praticando, e isso foi considerado na sentença, ao invés dele ser condenado a uma pena, ele vai ser submetido a uma medida de segurança. Então, ele vai lá para um hospital psiquiátrico para ser tratado, tá ok? Então, não é pena, é medida de segurança. Isso é um caso. Nós não estamos falando disso no artigo 41. O artigo 41 fala assim, ó, o condenado a quem sobrevém doença mental, então está falando que o indivíduo já foi condenado. Quer dizer, eu passei por um processo, a justiça me considerou culpado de um crime. Então, eu cometi um fato típico, ilícito e culpável. Eu fui considerado naquele momento como imputável. Ou seja, eu tinha condições de receber uma sanção, uma pena. Perfeito? Mas no decorrer do cumprimento da pena, eu sou acometido de uma doença mental. Mas se eu sou acometido de uma doença mental lá na cadeia,
Quer dizer, eu não tenho capacidade agora de cumprir essa pena como uma pessoa normal. Eu preciso de tratamento. Aí a lei fala assim, nesse caso, o preso tem que ser recolhido a um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Ou, na falta desse, a um estabelecimento adequado, mas para tratar essa doença. Tá ok? Vamos lá. Artigo 42 fala da detração. Olha só. Computam-se na pena privativa de liberdade e também na medida de segurança o tempo de prisão provisória. Então, o indivíduo foi preso em flagrante e aí a prisão em flagrante dele foi convertida em prisão preventiva, mas ele não foi julgado ainda. O processo dele está correndo, mas a privação da liberdade dele foi mantida. Por quê? Porque, de repente, esse indivíduo estava ameaçando testemunhas. Tinha um potencial grande de ameaçar testemunha e atrapalhar nas investigações no processo. Então, ele ficou preso preventivamente. Tá ok? Mas, senhores, terminado o processo, esse indivíduo é julgado e condenado a uma pena. Agora ele é condenado. Tá ok? Esse tempo de prisão provisória, da prisão preventiva, ele é computado na pena privativa de liberdade. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se ele ficou preso preventivamente por 2 meses e foi condenado a 2 anos, ele não vai cumprir 2 anos agora. Ele vai cumprir 2 anos menos os 2 meses que ele já tinha ficado preso preventivamente. E isso, se a pena foi no Brasil, no estrangeiro, não interessa. Isso aí vai ser convertido no cômputo da pena e isso vai ser abatido naquela condenação. Tá ok? Agora, então, avançando da pena privativa de liberdade para essa pena restritiva de direito. Vejam bem, as penas restritivas de direito são penas alternativas, ou seja, elas substituem a pena privativa de liberdade. Então, o indivíduo, na verdade, ele é condenado, quando ele comete um crime, à pena privativa de liberdade. Se nós pegarmos o Código Penal, você vai ver lá que para todos os crimes o legislador coloca uma pena prevista assim, ó, detenção de tanto a tanto ano, reclusão de tantos a tantos anos. Ok? Então, o legislador prevê, na verdade, uma pena privativa de liberdade. Em alguns casos é possível o julgador, o juiz, fazer a substituição dessa pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Para que existe isso? Para evitar o encarceramento de determinados criminosos, que são crimes mais leves. Perfeito? Quais são essas penas restritivas de direito? Vamos lá. Primeiro, prestação pecuniária. Pagamento em dinheiro feito à vítima. Então, vejam bem, olha a diferença. Isso aqui é pena de multa? Essa prestação pecuniária? Não. Pena de multa vai para o fundo penitenciário. Essa prestação pecuniária é feito pagamento à vítima. Para quê? Justamente para antecipar essa reparação do dano causado à vítima. Ah, se eu pratiquei, por exemplo, um furto, e se eu estou se eu estou pagando uma prestação pecuniária, eu já estou antecipando o prejuízo que eu causei para a vítima. Ok? Vamos lá. Perda de bens e valores. Aí o juiz vai decretar o quê? Que aquele bem do indivíduo seja perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. São os bens lícitos do patrimônio do indivíduo. Todo mundo que comete um crime, ele causa, prejuízos. Por mais que o crime não seja patrimonial, por exemplo, um crime contra a vida, de qualquer forma ele causou prejuízo para o Estado, que vai ter que mover o processo, que tem ali um juiz, um promotor, tudo à disposição daquele caso. Perfeito? Então, o que o julgador vai fazer? Vai decretar a perda de bens e valores que compõem o patrimônio lícito do indivíduo.
aquele carro que o indivíduo comprou com o seu dinheiro de trabalho mesmo, do trabalho lícito. Esse carro, por exemplo, vai ser perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Ok? Limitação de fim de semana. O indivíduo, nos finais de semana, tem que ser recolhido. Perfeito? Não pode estar frequentando bar, saindo na rua. Então, ele limita o final de semana do indivíduo. Ele não faz jus a participar das festas, a participar de shows, a viajar em final de semana. Então, ele tem que ficar recolhido. Aí pode ser em casa de albergado ou no próprio domicílio. Tá ok? Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Então, o juiz vai substituir aquela pena privativa de liberdade pela prestação de serviço. O que é prestação de serviço? Eu vou lá, vou prestar um serviço e vou receber pelo meu serviço? Claro que não. Isso é pena. Então, é atribuir tarefa gratuita ao condenado. Ele não vai receber nada por aquele trabalho. Perfeito? E, geralmente, esse trabalho é destinado a entidades assistenciais, hospitais, orfanatos e assim vai. Vou atribuir a limpeza, não é? O carregamento de alguns produtos, dessa forma, ok? Então, são tarefas gratuitas. Vejam bem, interdição temporária de direitos impede o exercício de determinada função ou atividade. Então, em determinado tempo, o indivíduo não vai poder exercer uma função pública. Cai aqui, interdição temporária de alguns direitos. Limitação de fim de semana, nós comentamos, né? A questão da obrigação do condenado não poder sair à noite, no final de semana, sair durante o final de semana. Algumas vezes ele fica em casa, outras vezes em casa do albergado. Bom, e por fim, com relação às penas, nós temos a questão da pena de multa. Acompanhe o artigo 49 do Código Penal que traz. Vejam bem, o valor mínimo de uma condenação em pena de multa é de 10 dias multa e o máximo de 360 dias multa. Agora, o valor de cada dia multa é no mínimo de 1/30 do salário mínimo e no máximo 5 vezes esse valor. O condenado tem 10 dias para saldar o valor a contar do trânsito em julgado da sentença, podendo parcelá-lo se requerer ao juiz. Percebam vocês, senhores, a primeira coisa que o juiz faz quando ele fixa a pena de multa é decidir quantos dias multa ele vai jogar no lombo daquele condenado. Se a infração for de menor importância, o juiz atribui a quantidade menor de dias multa possível, que são 10 dias multa. Então, vejam bem, depois que o juiz decide quantos dias multa que ele vai jogar no lombo do indivíduo, aí ele vai decidir o quanto que esses dias multas vão corresponder. Então, decidiu 10 dias multas, agora ele vai para o valor do dias multas. Veja bem, no mínimo, se ele decidir em apenar o cidadão com o mínimo do valor, ele vai aplicar 1/30 do salário mínimo. Se ele decidir aplicar o máximo de pena de multa, ele vai infligir nele 5 vezes o valor do salário mínimo. Então, eu trouxe uma continha básica aqui, só para a gente conseguir compreender isso numa boa. Então, acompanhe no slide, por gentileza. Olha lá. Se eu pegar um salário mínimo de R$ 954, eu vou para o mínimo. Olha lá. Decidiu, então, 1/30 do valor do salário mínimo. Quanto que vale 1/30 do valor do salário mínimo? R$ 31,80. E o máximo, se eu pegar esse valor do salário mínimo, não é? E multiplicá-lo por 5, aí vai para 159. Se o juiz aplicou, então, 10 dias multa, eu tenho que pegar esses 10 dias multas e jogar ele no mínimo.
Então, vezes 31,80 dá R$ 318. Se eu jogar ele no máximo, a pena dele vai ser para R$ 1.590. Agora, aí se o juiz condenou o indivíduo no máximo de dias múteis, que é 360 dias, aí se ele quiser aplicar o valor mínimo, ele multiplica por aquele R$ 31,80. Se ele quiser aplicar o valor máximo, ele aplica aqueles R$ 159. Olha como que dá a diferença aí. Então, no máximo, em termos de valores, o juiz vai aplicar isso aqui, ó, 57.240 em termos de dias multa aí, de pena de multa. Vejam bem, a multa deve ser paga dentro de 10 dias após a sentença transitar em julgado. Então, olha só, se o indivíduo foi condenado à pena de multa, independente do valor, o prazo legal para ele saldar a sua dívida, o seu pagamento da pena, é 10 dias depois que transitou em julgado, ou seja, que a sentença já passou, já foi definitiva, ok? Então ele tem 10 dias para pagar. Agora, se ele achou pesar demais, aquilo ali vai refletir na sua vida familiar, o que ele faz? Ele requer ao juiz uma divisão, um parcelamento daquele pagamento. E aí fica ao critério do juiz decidir se vai realizar essa divisão mensal ou não. Pode ser feito. Continuando a questão das penas, uma situação que a gente tem que compreender é a conversão da multa e revogação. Olha só, transitada em julgada a sentença condenatória, não cabe mais recurso, perfeito? Já transitou em julgado, já passou pelo processo, já terminou o processo, já veio a condenação, já passou prazo recursal, transitou em julgado. A multa, que é uma das sanções, uma das penas previstas, será executada perante o juiz da execução penal. E olha só, e será considerada dívida de valor, tá ok? Aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Então aqui eu tenho, com relação à multa, eu tenho uma variante. Além de ter normas de direito penal, de direito processual penal, eu também tenho normas relacionadas ao direito civil, que trata da questão da dívida ativa com relação à Fazenda Pública. Inclusive no que concerne às causas, olha só, interruptivas e suspensivas da prescrição. Então eu tenho que observar até isso para entender as regras relacionadas à prescrição. Então, como que isso funciona para a gente conseguir compreender? Primeiro, o executado, aquele que tem que pagar, o condenado que tem que pagar a pena de multa, ele pode pagar voluntariamente. Ele vai ser intimado e tem até 10 dias para quitar o débito dele, a multa. Mas ele não pagou. Se ele não pagar, o que acontece? Aí ele vai ser citado, aí já não é voluntário, ele vai ser citado, né, pela justiça, pelo juízo, para quê? Para pagar essa multa no prazo de 5 dias. A dívida vai ser atualizada pela correção monetária. Então, ele tem um prazo para pagar, mas com correção monetária. Vamos lá. O devedor, então, que tem que pagar a multa, pode, ou ele cumpre a determinação e efetua o depósito bancário. Ele pode não ter o dinheiro para pagar aquilo, mas ele oferece fiança bancária. Ou ele pode nomear bens à penhora. Eu tenho para pagar isso um carro, então vou nomear um bem, a penhora. Mas e se ele não fizer isso? Aí, meus amigos, os bens suficientes para execução vão ser penhorados à força e levados a leilão público. Tá ok? Então, a justiça vai ter que procurar quais os bens que podem. Ele tem um carro no nome dele. Penhora o carro e leva à força a leilão. Tá ok? É assim que funciona a questão desse pagamento, dessa conversão da multa aí. Suspensão da execução da multa.
é suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Por quê? Porque como que ele vai buscar esse recurso agora, doente mental, para pagar, para fazer cumprir a sua sanção? Aí a multa fica suspensa, não quer dizer que desapareceu, é suspensa a execução. Artigo 53, que trata da questão das penas privativas de liberdade. Vai falar, as penas privativas de liberdade têm os seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Então, isso aqui está falando que cada tipo legal, cada crime definido, ele tem a pena máxima e a pena mínima definido, de forma abstrata. Tá ok? Se o crime for mais gravoso, a pena mínima e máxima é maior. Se o crime for menos gravoso, pena mínima e máxima são menores. Tá ok? Então, isso aqui está estabelecido em cada modalidade criminosa. Com relação ao artigo 54, que traz para nós as penas restritivas de direito, nós temos a previsão assim: as penas restritivas de direito são aplicáveis independente de combinação na parte especial em substituição à pena privativa de liberdade. Tá ok? Então, o que a gente está entendendo aqui? A gente está entendendo aqui que, num primeiro momento, a pena restritiva de direito, ela não vem especificada nos tipos penais. Então, eu tenho lá o crime de injúria, difamação, calúnia. Esses crimes trazem penas, perfeito? Trazem penas privativas de liberdade. 6 meses a 1 ano, né? 6 meses a 2 anos e assim vai. Pena mínima e pena máxima. Fixa a pena privativa de liberdade. Professor, então como que eu vou aplicar a pena restritiva de direito se lá no caput do artigo, se lá no artigo, na pena do artigo, do crime em espécie, vem previsto, na verdade, uma pena privativa de liberdade. Aí o juiz vai pegar e vai substituir essa pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Professor, cabe essa substituição em qualquer caso? Não. O artigo 54, apesar de fazer essa definição aqui, fixada em quantidade inferior a 1 ano nos crimes culposos, eu tenho a Lei 9.714, lá de 98, que veio e derrogou esse artigo em parte, nessa parte. Porque ele fala no artigo 44, inciso 1º do Código Penal, que essa substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito é possível em crimes que tenham pena privativa de liberdade de até 4 anos. Então, senhores, se a pena privativa de liberdade for de até 4 anos, é possível acontecer essa substituição da pena privativa de liberdade por uma das penas restritivas de direito. Tá ok? Vamos lá. O artigo 55 fala assim, as penas restritivas de direito, seguintes: limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, interdição temporária de direito, limitação de fim de semana, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Então, está falando o seguinte: se acontecer, de uma substituição, aqui, o cidadão foi condenado a uma pena de 8 meses. Tá ok? Quando o juiz substituir essa pena de 8 meses de privação de liberdade pela restritiva de direito de limitação de final de semana, quanto tempo que esse cidadão vai ter o final de semana limitado? Vai ter o final de semana limitado por 8 meses, mesmo tempo da pena privativa de liberdade. Aí o juiz vai aplicar a pena privativa de liberdade e vai substituir por uma pena restritiva de direito. Pode ocorrer antecipação do cumprimento da pena
somente para a pena de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, as outras não. Se foi 8 meses de limitação de final de semana, é 8 meses de limitação de final de semana. Tá ok? Bom, aqui só para que a gente tenha noção de como que o juiz fixa a pena. Será que é da cabeça do juiz? Ele fala assim, se o cidadão furtou, pena de 1 a 4 anos, eu vou dar nele 2 anos, 3 anos, 4 anos, independente de qualquer coisa. Por que que existe aquele mínimo e máximo da pena? Não é? Não tem assim? Todo crime fala assim, crime é punido de tanto a tantos anos. Furto, de 1 a 4 anos. Homicídios, de 6 a 20 anos. Por que que tem essa discrepância de valores? Por exemplo, no homicídio, 6 anos é a pena mínima, 20 anos a pena máxima. Por quê? Porque o juiz, ele tem que conseguir diferenciar a pena de um indivíduo para o outro. Para ser justo, ele tem que observar algumas características, não só do crime, como também da pessoa que praticou o crime. E aí, senhores, o juiz vem para o artigo 59 e observa assim, o juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário, e veja aqui, e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, senhores, não é de qualquer forma. O juiz, quando ele vai fixar a pena, ele tem que observar se aquele fato ele realmente merece uma reprovação social. Quanto que ele merece ser reprovado socialmente? Quanto que a sociedade reprova aquele crime? Ok? O indivíduo que mata, por exemplo, através de tortura, os pais para receber uma herança, é um indivíduo que é terrível, que é muito reprovado, que causa ódio na sociedade, que observa uma situação dessa. Perfeito? Um indivíduo que mata, não é? De uma forma a compensar algum sentimento, por exemplo, ele foi traído, então ele mata por conta daquilo, ele vai ter outro peso. A sociedade reprova, mas reprova de uma forma diferente. Então o juiz analisa isso tudo, analisa os antecedentes, aquele indivíduo, será que ele já foi condenado por outro crime? Será que ele é primário, primeira vez que ele comete um crime? Analisa a conduta social, como que o réu é na sua sociedade? Como que ele é o papel dele inserido no contexto social, do trabalho, da família, da comunidade? Como que é a personalidade do indivíduo? Caráter dele, ele é mau caráter? Ele é um cidadão nervoso, que agride as pessoas? Como que é? Por que ele cometeu esse crime? O indivíduo que estava passando fome cometeu furto? Ou o indivíduo que furta porque ele é doente? Ou é um indivíduo que furta porque ele quer ficar rico demais, ele quer dar prejuízo? Qual que é? O que aconteceu? Qual que foi o motivo? Qual que foi a circunstância do crime? Foi um crime premeditado? Ele pensou para fazer demais? Ele foi levado ao crime por uma emoção forte? O que aconteceu? Como é que aconteceu o crime? Quais são as consequências do crime? Aquela pessoa que ele matou era o arrimo de família, era quem sustentava a família toda? Não era. Perfeito? Era outro criminoso. Qual foi o comportamento da vítima? Foi a vítima que provocou o autor até ele não aguentar mais e matar? Ou não? A vítima a todo momento, ela foi paciente, tentou debelar aquela conduta do autor? Qual foi o comportamento da vítima no cenário? Tudo isso, senhores, importa para que o juiz chegue a um quantum de pena.
Então, senhores, dentre essa situação, o juiz vai verificar as penas aplicáveis dentre as cominadas. O que é possível aplicar de pena? Quantidade da pena aplicável. Então, o juiz não pode iniciar a aplicação da pena nem menos que o mínimo e nem mais do que o máximo. Se o crime prevê no furto uma pena de 1 a 4 anos, o juiz tem que tentar fixar essa pena dentro desse limite legal. Regime inicial do cumprimento da pena. Tem que verificar qual que é o regime que o juiz vai determinar o início da pena. Regime fechado, semiaberto. Substituição da pena privativa de liberdade. É possível, naquele caso concreto, o juiz, ao invés de aplicar uma pena de privação de liberdade, ele aplicar outra, ou seja, uma pena restritiva de direito, vou substituir essa por um trabalho comunitário? É possível ou não? Tem que analisar isso tudo aqui, o juiz tem que verificar tudo isso, tá ok? Como que é feita a questão do cálculo da pena, então? Como que ele vai para o concreto? Depois que ele analisa todas essas circunstâncias, essas motivações, essas características pessoais do autor do crime, como que ele vai para o cálculo? Aí ele vem e faz assim, ó, a pena base será fixada atendendo aos critérios do artigo 59. Então, a primeira coisa é o juiz chegar e iniciar o cômputo. Então, vamos lá. Se o juiz verificou que o indivíduo é primário, tem uma conduta social boa, o crime dele foi motivado por circunstâncias tal que não o tornam um monstro relacionado ao crime, então ele fixa geralmente na pena, ele fixa a pena base no mínimo, geralmente. Então, por exemplo, o cara cometeu um crime de furto, ele vai pegar, vai verificar que o furto é apenado de 1 a 4 anos e geralmente ele pega por pena base o mínimo, que é 1 ano. Começa o cálculo da pena por essa pena base, 1 ano. Tá ok? Aí, senhores, depois que ele começa, porque essa pena, para ela chegar no final, o juiz passa por um critério trifásico. O que é isso? 3 fases da pena. A primeira coisa é a fixação da pena base. Geralmente o juiz fixa no mínimo. Homicídio, 6 a 20 anos. Se o crime não teve aquela repercussão negativa violentíssima que mostra que o cidadão é um monstro, geralmente o juiz vai lá e fixa no mínimo, 6 anos. Ok? Aí ele passa para a segunda fase, que é o quê? Acrescer as circunstâncias que atenuam o crime, que agravam o crime. O Código Penal traz lá no artigo 61 a 66 todas as circunstâncias que atenuam, que agravam. Se agravou, ele vai aumentando a pena. Se atenuou, ele vai diminuindo a pena. Tá ok? E na última fase, o juiz acresce as causas de diminuição e de aumento de pena, que estão previstos lá no artigo 67 a 71 do Código, que também vão gerar ou redução da pena ou aumento da pena. Tudo isso, ao final, aí o juiz chega num quantum de pena. A de 1 a 4 anos, por causa das agravantes, por causa das causas de aumento de pena, o cidadão pulou de 1 ano, que foi a pena base, para 3 anos, que é o quantum final da pena. Perfeito? Meus amigos, vejam bem, quando a gente fala em pena, nós temos também que verificar essa questão da reincidência. Então vejam bem, leiam no slide, artigo 63, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Senhores, prestem atenção. Quando o cidadão é preso, nós verificamos muito no noticiário, não é? O cidadão é preso por roubo 10 vezes. Se ele não foi julgado em nenhum desses crimes ainda, de forma definitiva, isso quer dizer que o cidadão é primário. Perfeito? Reincidente é aquele que já foi condenado definitivamente pelo cometimento do crime.
Então, se desses 10 roubos eu ainda estou respondendo a processo ou a inquérito dos 10 roubos, eu sou primário. O que é o cidadão ser julgado por uma sentença transitada em julgado? Sentença definitiva. Quer dizer que eu, autor do roubo, pratiquei esse crime, já fui investigado, o Ministério Público já me denunciou, eu fui para a Justiça, estou respondendo a processo. O processo já passou por todas as fases de produção de prova. O juiz, ao final, já me sentenciou num primeiro momento, me condenou. Agora eu estou na fase recursal, já passei da fase recursal e aí vem uma sentença que transita em julgado, que é definitiva. Ou seja, só depois que essa sentença se tornou definitiva, que não cabe mais recurso nem para acusação nem para defesa, é que eu falo que ela transitou em julgado. Aí, neste momento, eu fui considerado culpado pelo cometimento do crime. Se eu vier a cometer um novo crime, aí eu não sou mais primário, aí eu sou reincidente. Então, isso tem que ficar muito claro, porque muitas pessoas acham que, a partir do momento que eu cometi um crime, cometi um outro crime, eu sou reincidente. Não. A reincidência penal só se verifica depois que o indivíduo já foi sentenciado definitivamente e aí ele vem a cometer um novo crime. Aí ele é reincidente. Aí ele não é primário mais. Perfeito? Vejam bem, acompanhe aqui o artigo 64. Para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Senhores, só vale a reincidência só vai fazer com que o indivíduo sofra uma pena maior ou sofra esses efeitos da reincidência se não estiver passado dentro da condenação anterior e do novo crime esse prazo de 5 anos. Então vejam bem, fui condenado definitivamente por um crime de roubo hoje. Perfeito? Se eu cometo um novo crime daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a reincidência vai pesar na minha situação. Então, eu sou reincidente, vai pesar. Agora, se esse fato, depois que eu cometi esse crime, que transitou em julgado, se este fato, perfeito, vai ser cometido depois de 5 anos, ok? Depois que eu cumpri a minha pena, passou 5 anos, aí o efeito da reincidência já não vai mais ser verificado. É como se extinguisse esses efeitos da reincidência. Perfeito? Então vamos continuar.